Terça-feira, 2 de junho de 2020, o dia em que a Bolsa de Valores recuperou os 90 mil pontos. Começando agora, Resumo com Bernardo, o seu resumo do dia, em que eu falo tudo o que aconteceu no dia de hoje, investimentos, dinheiro, política, economia e muito mais. Boa noite a todos e todas. Vamos lá, começando com a ótima notícia da alta do Ibovespa. Subiu forte hoje, subiu 2,74% para 91.046 pontos, foi a alta de hoje. Com isso, o Ibovespa passando dos 90 mil pontos, o Ibovespa volta para o patamar de maio de 2019. Então a gente está no patamar de um ano atrás, em que tinha rompido o preço, ou os pontos, na verdade, de 90 mil. Já tinha rompido antes também, depois teve uma queda em 2019, e aí rompeu e foi migrando em direção aos 100 mil pontos. Então, uma recuperação rápida que está tendo aí do Ibovespa em abril, maio e agora em junho, continuando com esse patamar importante que foi atingido. O IFIX, Índice de Fundos Imobiliários da Bolsa Brasileira, subiu hoje 1,06%. Dólar caiu forte, caiu 3,30% para R$ 5,21. Sempre me lembro lá do dia que bateu R$ 5,95, quase nos R$ 6. Bitcoin caindo agora 2,31%. S&P, vamos agora para as bolsas americanas, né? S&P fechou em alta de 0,82%. Dow Jones fechou em alta de 1,05% e Nasdaq fechou em alta de 0,59%. Petróleo hoje também teve um dia de altas e se aproximando as duas cotações, os dois barris, né, o WTI e o Brent, se aproximando do patamar, do piso, na verdade, de $40. Se você se lembra, os dois chegaram para menos de $20, para menos de $15, o WTI ficou negativo, né? Menos $37, todo mundo ficou naquela loucura em abril, como que petróleo pode valer menos do que zero? Pois é, aconteceu tudo isso e hoje o Brent, que é utilizado pela Petrobras, subiu 4,85% para $39,56, quase $40. E o WTI subiu hoje 4,64% para $36,98, $37 praticamente. Lembrando que o WTI abaixo de $40, ele é financeiramente ou economicamente inviável de ser explorado nos Estados Unidos por conta dos seus custos. Então, quando ele bate $40 e acima de $40, aí é um bom sinal para os produtores americanos, eles começam a produzir muito mais e faz muito mais sentido financeiramente para eles. Vamos agora para as notícias. O Ibovespa hoje subiu com alívio da crise política e expectativa de reabertura das economias, tanto no Brasil quanto economias internacionais. Tudo isso após o coronavírus é o que tem motivado os investidores a continuar numa perspectiva de alta, numa perspectiva positiva e otimista com relação aos investimentos. A crise política brasileira hoje teve alguns avanços muito importantes e algumas sinalizações. Aqui não vou fazer nenhum juízo político de caráter, ético, nada. É uma constatação do que aconteceu no dia de hoje. Então, em primeiro lugar, o governo Bolsonaro liberou mais de 6 bilhões de reais para partidos do Centrão. Com isso, o Bolsonaro ganha sustentação, ganha apoio político, ganha governabilidade, o que é muito importante para se manter no cargo. E afasta cada vez mais a sombra ou o perigo do impeachment, porque com mais apoio do Centrão, a oposição ou, interessados no impeachment do presidente não tem votos suficientes para pedir esse impeachment. Além disso, o ministro Celso de Mello, decano, que deu a decisão lá de liberar o vídeo da reunião ministerial para todo o Brasil, arquivou o pedido de partidos políticos pela apreensão do celular do Bolsonaro. O Celso de Mello entendeu que esse pedido não pode partir de partidos políticos, tem que partir da PGR, a Procuradoria-Geral da República. E a PGR foi contra também essa apreensão. Então ele arquivou o caso. Esse foi o segundo ponto importante da crise política. O terceiro ponto importante da crise política é que o ministro Alexandre de Moraes, 2 ministros do Supremo estão sendo mais incisivos contra o Bolsonaro. O Celso de Mello, que é esse que arquivou o processo, e o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes hoje é o ministro, que é o relator do processo das fake news, que está investigando aí toda essa questão de envolvimento do Bolsonaro e de apoiadores em disseminação de informações e de notícias falsas. E o Alexandre de Moraes se encontrou com o ministro da Defesa na noite de ontem, o Fernando de Azevedo, e teve uma certa pacificação aí, foi de buscar uma trégua entre STF e
o Supremo, entre STF e o governo federal. Esse foi o terceiro ponto importante da crise política. E o quarto ponto importante de melhorar esse clima da crise política é que hoje o ministro Alexandre de Moraes toma posse no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e o Bolsonaro disse que vai participar, vai estar ao vivo acompanhando essa posse do ministro Alexandre de Moraes como uma sinalização de trégua, de pacificação. 4 elementos aí muito importantes que de alguma forma acalmam os ânimos da crise política no Brasil. E crise política contida, investidores ficam mais otimistas, bolsa aumenta, bolsa valoriza, ações valorizam. Reabertura no Brasil, hoje também foi um dia importante, reabertura em estados e cidades pós-coronavírus, com pessoas voltando a frequentar espaços públicos, calçadão no Rio de Janeiro, shopping centers e outras atividades. Expectativa que isso tem animado os investidores e tem trazido aí um otimismo para o mercado financeiro. Por outro lado, as mortes de coronavírus continuam em alta no Brasil. Batemos recorde nas notificações das últimas 24 horas. Foram 1.262 notificações de mortes. São mais de 31 mil mortes já no Brasil e mais de 555 mil casos oficiais. Muita gente contaminada no Brasil. A curva continua aumentando, ainda não chegamos no pico de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Dólar hoje teve essa queda grande, né? Quanto que eu falei para vocês que caiu? Caiu 3,30% para R$ 5,21. Por quê? Porque ontem eu comentei aqui que o dólar o real, na verdade, foi a moeda que teve a pior performance no primeiro dia útil de junho, em comparação a todas as outras principais moedas do mundo. Com isso, o Banco Central entrou hoje vendendo dólar, vendendo parte das suas reservas para aliviar a pressão sobre a valorização ou a desvalorização do real. O Banco Central vendeu 530 milhões de dólares, puxando a cotação para baixo. E isso também, a cotação do dólar também caindo no Brasil, por conta de um otimismo com a crise política e com a reabertura da economia brasileira. Tudo isso fez com que a queda de hoje fosse a maior queda diária em 2 anos. Em 8 de junho de 2018, teve uma queda maior do que essa, que caiu 5,59% o dólar em um dia só. Desde então, a de hoje foi a maior. Estados Unidos agora, falando um pouquinho de lá. Protestos continuam fortes, violentos, espalhados em todo o país. O presidente americano, Donald Trump, tem feito ameaças de mobilizar o exército, a Guarda Nacional já está mobilizada, já está em várias cidades e estados dos Estados Unidos, mas ele está ameaçando mandar o exército conter as manifestações caso governadores e prefeitos não sejam capazes de conter essa onda de violência. Não estou aqui criticando os protestos, tá? Estou mais analisando como que isso afeta os investimentos. E aí, isso pode, de alguma forma, preocupar o mercado financeiro e os investimentos em 2 aspectos. Primeiro aspecto, aumento da contaminação de coronavírus nos Estados Unidos. Eles estavam num momento muito importante de achatamento e, na verdade, de redução da curva de contaminação. Todo mundo aglomerado pode fazer com que os casos de coronavírus aumentem nos Estados Unidos. É uma primeira preocupação dos investidores. Uma segunda preocupação é que várias lojas estão fechadas nos Estados Unidos com medo de saques de arrombamento e de violência mesmo, prejuízos por conta de manifestações. Uma parte desses manifestantes, uma parte pequena, não é todo mundo, tem feito saques, etc. E existe uma preocupação de como isso pode afetar as lojas e os seus resultados de vendas, justamente no momento em que estava todo mundo saindo do coronavírus, saindo das quarentenas. Os protestos nos Estados Unidos e no Brasil ainda não afetaram a economia e não afetaram as bolsas de valores. A percepção dos analistas é que isso só vai acontecer caso os protestos atinjam a atividade econômica. Ou seja, se tiver algum prejuízo, algum problema no PIB, no comércio, na indústria, nas empresas, aí sim isso começa a afetar a bolsa de valores. Enquanto isso não aconteceu, se isso não acontecer, não tem impacto nos investimentos. A bolsa tem subido e continua subindo. A princípio, é o que o mercado tem esperado. E petróleo. O petróleo avançou com expectativas da reunião da OPEP, Organização de Países Exportadores de Petróleo, que estava inicialmente agendada para o dia 10 de junho, foi antecipada para 4 de junho
E a expectativa, a Arábia Saudita já disse que pretende manter o seu corte na produção diária. Então o petróleo está valorizando e está subindo, antecipando de alguma forma a reunião da OPEP, que vai acontecer hoje é dia 2, quinta-feira, a reunião da OPEP, juntando aí a OPEP e os aliados, então grandes exportadores, Rússia, talvez Estados Unidos participe, Brasil, Noruega, etc. Venezuela, aí é membro da OPEP, e outros países importantes, para decidir o futuro da produção de petróleo no mundo. E isso tem sido visto com bons olhos por parte dos investidores, subindo e aumentando, valorizando, na verdade, a cotação dos barris, como eu falei para vocês. Amanhã tem número de performance da economia americana e de desemprego. Não é o auxílio-desemprego que sai na quinta-feira, mas o número total de desemprego na economia americana vai ser divulgado amanhã pelo governo e por institutos americanos. Agora é o seu momento de comentar. Marca aqui 3 pessoas diferentes que precisam receber esse vídeo, precisam receber esse conteúdo para saber o que aconteceu hoje no Brasil e no mundo que afeta o dinheiro e os investimentos. Conto com você para levar essa mensagem para cada vez mais pessoas e ajudar os brasileiros e brasileiras a investir cada vez melhor. Obrigado, um abraço, esse foi o Resumo com o Bernardo, até amanhã. Tchau!